Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos comemorando 13 anos de existência desta igreja, deste local. Então agradecemos muito a Deus. São 13 anos de muita luta e um trabalho árduo, mas um trabalho que é aprovado pelo Senhor, devido assim os resultados que temos obtido ao longo desses anos, né? Trabalho que temos algumas congregações, inclusive algumas estão presentes, a de Aroeiras, a de Queimadas, talvez alguém de Itaperuá. Então, todos sejam muito bem-vindos e que Deus possa continuar nos abençoando para que o ano que vem a gente esteja aqui proclamando o nome de mais uma congregação que possamos atingir. Amém? Então, Deus seja louvado por tudo. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Convido a irmã Lohane, a irmã Jerusa e toda a igreja. Nós vamos louvar com o hino de número 411 do nosso cantor cristão. Agora vamos fazer uma leitura na Palavra de Deus, depois oraremos, depois teremos um louvor especial para os jovens, em seguida o hino de número 450, junto com o ofertório e uma oração de agradecimento, depois mais um louvor especial dos jovens e por último o coral
Messias. Nesse momento nós vamos à leitura da Palavra de Deus. Todos possam abrir suas Bíblias lá no Salmo de número 20. Salmo de número 20. Todos que forem encontrando vão se colocando de pé. Salmo 20. Nós vamos ler a Palavra de Deus neste momento. Vamos fazer silêncio. Vamos ouvir e meditar na Palavra do Senhor. Todos possam abrir. Todos encontraram? Diz assim a Palavra do Senhor: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém? Baixem suas cabeças e vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, obrigado a Deus pela porção da Tua Palavra, Senhor, que engrandece Teu nome, ó Deus, que possamos, ó Deus, Te conhecer e Te reconhecer, não apenas como Salvador de nossas vidas, mas também como Senhor de nossas vidas, que possamos sempre, ó Deus, estar sob as Tuas ordens e Te obedecendo, ó Deus, como Pai, que o Senhor tem sido para cada um de nós. Infelizmente, muitas vezes queremos apenas o Senhor como Salvador de nossas vidas e esquecemos que nós também temos que ser servos e Te reconhecer como Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos ao Senhor por esta conferência, 13ª conferência de aniversário desta igreja, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por ter nos concedido tantas graças, ó Deus, tanta misericórdia durante esses anos e ter nos ajudado, ó Deus, em nossa caminhada. Continua, ó Deus, a nos proteger. Abençoa cada um que aqui se encontra esta noite, ó Senhor, que possa ouvir a Tua Palavra, que vai ser trazida assim pelo homem que o Senhor levantou aqui na terra, o pastor Sérgio. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Podem sentar, amados. Neste momento teremos um louvor especial dos jovens. Convido os jovens a se fazerem presentes aqui à frente. Pela tua provisão.
Neste momento nós temos o momento dos dízimos e ofertas e quero avisar os nossos visitantes, aqueles que estão aqui pela primeira vez, não sintam-se constrangidos com este momento pertence aos irmãos, aos nossos membros, aqueles congregados que já conhecem o nosso trabalho e entendem muito bem para onde são destinados todos esses recursos. Nós temos destinado única e exclusivamente para a pregação e propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então fiquem à vontade. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então neste momento nós temos o privilégio de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Já convido a irmã Lohane, a irmã Jerusa. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 450 do nosso cantor cristão. As
novamente de pé, a igreja toda também vai se colocar de pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. O irmão Jário, o diácono, vai vir aqui na frente e vai agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas que foram trazidas e depositadas na casa do Senhor. Boa noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia de vida que Tu nos concedes, por mais um ano de vida, Senhor Deus, que Tu concedes a essa igreja. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um aqui que está aqui presente. Senhor Deus, te pedimos, Senhor Deus, que Tu abençoes os dízimos e ofertas que foram depositados aqui, que eles sejam usados, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Nos perdoa pelos nossos pecados, continua, Senhor Deus, conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Nós vamos neste momento convidar os jovens mais uma vez. Vamos ter um louvor especial. Junto com toda a igreja podemos louvar e agradecer o nome do nosso Deus.
nós apresentaremos o coral desta igreja que irá entoar um louvor de adoração a Deus. Amém? Vamos louvar então, agradecer o nome do Senhor com o nosso coral, o coral Messias. Esta noite é o pastor Sérgio Gleison. Ele vem de uma pessoa da Igreja Batista Regular no Dessa. Nós queremos desejar ardentemente que Deus possa lhe usar, pastor Sérgio, grandemente esta noite. Boa noite, queridos. Boa noite. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Nós estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui para ministrarmos a palavra do nosso Deus. Com uma grande responsabilidade, desde já peço que os amados estejam orando para que tudo que venha ser proferido por mim possa ser grandemente dirigido pelo Senhor a cada coração. Nós temos alguns membros da nossa igreja que já estão quase um mês ou mais de um mês aqui e queremos dizer que já está na hora de voltar. Então a família do irmão Walter já está na hora de pegar o destino de João Pessoa, tá certo? Sofia com o cabelo cortado. O pastor já deu uma geral aqui em tudo, tá certo? Então nós queremos dizer isso. E também estamos muito felizes porque na amada igreja nós temos a presença de Camila, e também nós amamos muito a nossa família. É uma alegria vê-la aqui e saber que estão com os amados aqui. Gostaria de apresentar rapidamente a minha família. Nós temos ali atrás a minha esposa, Enilima. Se você achar difícil, chame Eni. Eu lutei muito no começo, chamei uns 10 nomes diferentes. Enilima. Então Enilima é o nome dela. É uma mulher linda que Deus me deu. Obrigado. Nayane, nossa primogênita. Obrigado. Thalita, fim de rama. Obrigado. E nós temos ali o escudeiro, irmão Josemar. Se os irmãos forem acertar alguma pedra, vai pegar primeiro nele. Então eu estou muito tranquilo aqui, tá certo? Eu trouxe isso justamente para isso. Agradeço ao pastor Lúcio, então, pela confiança de ministrar a palavra de Deus nesses dias. Dentro do tema igreja, já que os amados estão aqui comemorando 13 anos de realizações como igreja reunida, constituída, e assim divulgando, propagando, como nós vimos há pouco, todo o trabalho evangelístico e missionário que essa igreja então abraça e desenvolve valorosamente.
Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje com uma simples pergunta. Agora, cuidado com as perguntas que eu faço, que pode parecer simples, mas não é. E aí hoje eu pego: o que é igreja para você? O que é igreja para você? Talvez você diga: a minha igreja. E a dos irmãos lá dos sítios? É a igreja? E as de João Pessoa? São igrejas? E as que nós temos aqui à nossa volta? São igrejas? Eu não tenho dúvidas de que há muitas definições aqui nesta noite acerca desta única pergunta. Talvez diversas respostas os irmãos me dariam e cada um teria como defender o que é igreja. E aí cria-se uma complexidade, porque eu não vejo que haja muitas definições, não biblicamente. E esta noite será o nosso desafio. Igreja, a sua essência. Nós gostaríamos que nessa noite pudéssemos ser levados a descobrir, conhecer ou firmar, se é que já temos, a essência da igreja. Para isso, convido os amados mais uma vez a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, e assim mesmo sentados possamos ir para o capítulo 2, versos 19 a 22. A essência da igreja, nosso desafio nesta noite. Amanhã, na escola dominical, se Deus nos permitir, o propósito da igreja, qual é? E à noite, então nós estaremos aqui finalizando a série de mensagens com o sacrifício da igreja. Qual deve ser? A essência, o propósito e o sacrifício. Acompanhem comigo em suas Bíblias, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versos 19 a 22. E nos diz a palavra do nosso Deus: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, qual todo o corpo, todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a tua graça seja derramada sobre cada um de nós. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Leva cativo a tua presença todo pensamento, todo espírito, para que sejamos, ó Deus, dirigidos tão somente pelo Senhor ao entendimento e à revelação da tua santa palavra. Ilumina-nos, portanto, por meio do teu Santo Espírito, pois esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em igreja e pensamos na essência, nós queríamos aqui apresentar o que a Bíblia ela vai dizer sobre a essência da igreja. Porque por mais que sejamos autoridades, por mais que tenhamos um certo conhecimento, não vale, porque aqui vai estabelecer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas e não a nossa vontade sobre o nosso Deus. Quando nós pensamos então aqui na essência da igreja, queremos dizer que só há uma essência. Qual é essa essência? A essência da igreja é não menos do que santa. Em qualquer lugar, qualquer tamanho, em qualquer língua, em qualquer país,
a essência da igreja, biblicamente, só existe uma. Então, se você tinha alguma definição para a essência da igreja, você deve abrir mão dela, você deve deixá-la de lado e deve entender que esta essência não é do pastor Sérgio, não é do pastor Lúcio, pastor desta igreja. A essência passa a ser nossa, pastores, porque ela é bíblica. E a essência da igreja é apenas uma. Ela deve ser não menos do que santa. Vamos lá? Qual é a essência da igreja? Não menos do que santa. Novamente, qual é a essência da igreja? Não menos do que santa. Pronto. Em qualquer lugar. E quando nós pensamos nesta essência e vemos muitas igrejas hoje sendo denominadas, estabelecidas, organizadas, e percebemos que falta justamente santidade, então nós podemos dizer que não é igreja, pela autoridade da palavra. Nós não vemos muitas igrejas hoje como igrejas, porque lhes falta a essência. E a essência é não menos do que santa. Então é uma prerrogativa para a igreja. E quando o apóstolo São Paulo então estava estabelecendo várias igrejas, nós encontramos aqui um porto seguro. Os amados sabem que Paulo ele fez 3 viagens missionárias. A primeira com Barnabé, a segunda já sem Barnabé, mas com uma equipe, e ele então foi para as regiões da Acaia. A terceira viagem, então, ele vai iniciar numa cidade da Acaia, que no caso Éfeso, mas ele então intenta ir para a Macedônia, ao norte. Mas o final da segunda é em Éfeso, e o início da terceira e última cidade ali da viagem missionária de Paulo em Éfeso. Então a igreja de Éfeso foi uma igreja estratégica para o apóstolo São Paulo, pelo menos em 2 das suas viagens missionárias. E é muito interessante, irmãos, a geografia dessa igreja, e não somente a geografia, mas as conquistas que Paulo teve aqui na igreja de Éfeso, e que nós vamos ver nas demais mensagens que também estão aqui firmadas nessa carta maravilhosa. Mas o apóstolo São Paulo, ele vai aqui ele utiliza uma tríade. Qual é essa tríade? 3 elementos com uma mesma essência. Para Paulo, e para aquelas igrejas que ele estava então estabelecendo em todos os lugares, então ele usa uma tríade, 3 elementos com a mesma essência. Primeiro, o indivíduo. Segundo, a família. E o terceiro, a organização, a igreja. Família, indivíduo e organização devem ter a mesma essência. Qual? O indivíduo deve ser santo. A família deve ser santa. E a instituição, a organização, a igreja também deve ser santa. Nós estamos aqui diante de 3 elementos, que vamos ver isso, mas com uma só essência. E quando nós pensamos em igreja, nós encontramos esses 3 elementos. Nós encontramos igreja composta de indivíduos que precisam ser santos. Nós encontramos igrejas formadas por famílias que devem ser santas. E nós temos então uma instituição, um organismo aqui, constituído de vários irmãos que também devem ser santos. Então não importa qual eu esteja dirigindo a minha palavra nessa noite, se é um indivíduo, se é famílias aqui presentes ou se é toda a comunidade, a essência é: vamos ser santos. E quando nós vemos, irmãos, aqui o que Paulo diz no versículo 19, porque ele já vem falando muita coisa, mas aqui ele já encontra condições de apresentar a igreja na sua essência. Por isso que essa passagem ela é estratégica do capítulo 2. Diz o seguinte: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O
que Paulo está dizendo aqui, eu não estou falando para pessoas em trânsito. Eu não estou agora me dirigindo e não estou diante de pessoas que vêm e que vão. Eu estou agora diante de um grupo de pessoas que não são mais, ele diz, na qualidade, estrangeiros e peregrinos. Paulo aqui está dizendo, eu agora estou diante de uma comunidade formada, constituída, presente aos meus olhos, que agora não mais estrangeiros e peregrinos, agora são o quê? Concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, qual é a essência da igreja nesta santidade? Paulo aqui vai nos desafiar a pensar que é apenas uma. A essência da igreja é uma nova regra de vida. Porque estabelecer regra, estabelecer princípio, para quem hoje está e amanhã não, é muito difícil. Não é verdade? Você está falando para um grupo de pessoas que você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Você está falando de pessoas as quais você não conhece o interesse deles para com o lugar, para com o que ouvem e principalmente para com aquilo que irão fazer. É muito difícil. Mas você se dirigir a pessoas conscientes, pessoas que vão ficar, pessoas que vão compor, pessoas que vão vestir a camisa, vamos dizer assim, e que vão estar dispostas, faz toda uma diferença. Então eu quero aproveitar nesse momento e dirigir uma palavra pessoal. Meu amado, você que está aqui nesta noite, você é o que aqui? Peregrino e forasteiro? Forasteiro aqui, o conceito não é de viver fora da lei, como no velho faroeste. Aqui, forasteiro é você ser um estrangeiro realmente, que ou não conhece as leis de onde está vivendo, ou traz leis diferentes daquele lugar, mas não fora da lei. Então a minha palavra aqui para você, meu amado, que me ouve, é: quem é você aqui na igreja? Você é peregrino, hoje está e amanhã não? Forasteiro que não conhece bem as regras? Essa é uma oportunidade para fazermos isso e vamos fazê-la com a graça do Senhor. Ou você estar aqui por uma consciência de que agora você é concidadão dos santos e que agora você faz parte da família de Deus. Então, ora Paulo estava vendo uma igreja mista e ora ele viu uma igreja só. E aqui é o nosso propósito, que nós devemos fazer aqui uma decisão por sermos igreja, ou por estarmos diante de uma igreja do Senhor Jesus Cristo. E qual a essência então dessa santidade? Corpo de regras. Deus estabeleceu, meu amado, quero que você escute isso, regras fixas. A palavra de Deus, ela contém regras. Se você tem problema com regras, você tem problema com Deus. Resolva o seu problema com Deus. A palavra do Senhor, ela é constituída de regras. E por quê? Porque tudo que Deus estabelece, o nosso relacionamento para com Ele, é através de regras. Tudo que Deus espera entre os nossos múltiplos relacionamentos é baseado em regras. Tudo que nós vamos fazer lá fora no mundo é baseado em regras. As regras de Deus. São as regras do pastor, que muitas vezes acham, mas as regras de Deus. E aqui o apóstolo São Paulo vai dizer: para estrangeiros não há regras, para peregrinos não há regras, mas para concidadãos sim há regras.
Porque eles agora fazem parte de algo além, aprimorado. Eles fazem parte de algo extremamente elevado no conceito social e familiar. Agora eles são, como diz o final do versículo 19, da família de Deus. E aqui eu gostaria de trazer, que é prático. Imagine a sua casa sem regras. Como é que ela é? O pai que fala e o filho não atende. A mãe que fala e o filho não respeita. O esposo que fala e a mulher diz outra ordem. Ou a mulher que fala e o marido quebra a ordem dela. Como é que é a sua casa? Se a sua casa não tiver regras, ela é um caos. Eu sinto muito. Mas também é uma oportunidade. Mas se você acredita que na sua casa você precisa, para viver bem, de regras, é o mesmo pensamento do apóstolo São Paulo aqui. Porque agora nós somos família de Deus. E família de Deus implica em seguir as regras. Porque na família há hierarquia. Na família há propósito. Na família há objetivo a ser alcançado. A família não vive por ser família. Ela é constituída família com um propósito de atingir um lugar, um nível, porque caso contrário, Deus não teria estabelecido a família. Lembra? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tem propósito. Então Paulo vai aqui, amados, usar o conceito de família para então apresentar a santidade e a regra para a igreja. E quando nós falamos de regra, nós precisamos entender que biblicamente, diante de Deus, a vida não anula a regra. O que nós estamos vendo hoje em dia é que alguns acham que por sua vida as regras serão anuladas. Alguns pensam que deixando de fazer isto, com o tempo isso deixará de existir. Deixando de seguir isto, com o tempo isto será esquecido. As leis de Deus não são assim. Eu posso deixar de seguir. Eu posso deixar de submeter a elas. Elas poderão deixar de fazer parte da minha vida. Elas poderão deixar de fazer parte da sua vida. Elas poderão, as leis, deixar de fazerem parte da igreja, de muitas igrejas. Mas elas não deixarão de existir, porque elas são de Deus. A vida não anula a regra, mas a regra anula a vida. Eu quero dizer que você precisa atentar para isso, porque o fato de alguns estarem deixando de seguir as regras de Deus, eles acham que um dia não vão prestar contas diante de Deus por isso. E o que nós temos visto é que muitas igrejas hoje estão abandonando, estão se distanciando da palavra de Deus por ser uma regra para ela. E estas pessoas, ou igrejas, entre aspas, acham que agora serão aceitas por Deus pelo novo viver, pelo novo pensar e pela nova definição que elas acreditam que Deus irá aceitar. Olha o dedinho aqui, ó. Você está vendo meu dedinho? Não. O triste fim do indivíduo que quebra a regra é ter a vida ceifada.
ter a sua vida ceifada. Porque quando uma família constituída por Deus quebra as regras, abandona as regras e deixa as regras, o que acontece com essa família? Ela sucumbe, ela fracassa, ela deixa de existir como família. A essência da vida, meu amado, é que segundo as regras, nós apenas estamos demonstrando diante de Deus e diante do mundo a vida que queremos levar. Quando nós falamos de a essência da igreja e estabelecemos que a essência da igreja não menos do que santa, nós estamos falando aqui do modo como a igreja vai estar dizendo para Deus e do modo como a igreja vai estar dizendo para o mundo como ela quer viver. Volto então à minha pergunta inicial: o que é a igreja para você? Como você tem pensado na igreja? Como você tem vivido a igreja? Porque se a sua vida diante de Deus e se a sua vida diante do mundo e dos homens não estiver manifestando santidade, não tem essência. E se, meu amado, nossa igreja, esta igreja aqui, esse grupo aqui, que eu não tenho nenhuma dúvida, diga-se de passagem, não estiver buscando santidade, ela saiu do lixo. Se você nesta igreja não estiver buscando santidade, você saiu do lixo. Se a sua família não estiver buscando santidade, sua família saiu do lixo. Que eixo? O eixo da regra de Deus. E a vantagem de seguir as regras segundo Deus é que tem um lugar para você alcançar, tem um propósito para você atingir. E Paulo então vai apresentar isso no versículo 20. Você pode ler: edificados, só assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, homens, sendo ele mesmo, aqui faz a diferença, Cristo, a pedra angular. Ser igreja, ter a essência da igreja, que não menos do que santa. Ser uma igreja santa é ter a garantia, é estar certo de que esta igreja, de que este indivíduo e que esta família está sendo edificada. Edificada por Deus, edificada por Cristo. Quando ele aparece aqui no versículo 19, a pedra angular. Então, igrejas que não têm a essência como santidade, igrejas que estão aí ditando novas regras, novas coisas, como nós temos visto aqui, temos exemplos depois a citar, não falando de igreja, mas falando do que não é igreja, apenas isso. Então, meu amado, o grande perigo de muitas pessoas é fazerem parte de algo que não está sendo edificado. E quando nós pensamos que a igreja, na sua essência, ela é estabelecida por regras, você encontra aqui a regra no versículo 20: edificado sobre um fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui nós estamos falando de regras. O problema aqui é o que é regra. Depende. Porque o sinônimo para regra é o que é verdade. Depende. Todos nós sabemos que havia o período pré-moderno, o período moderno e agora o período pós-moderno. Passado, presente, futuro. Pré, moderno e pós. No pré-moderno, a Bíblia era a autoridade. A Bíblia ditava tudo, e tudo que a Bíblia ditava era verdade. A Bíblia ditava sobre a ciência, o que ela dissesse sobre a ciência era verdade.
A Bíblia ditava sobre o comportamento humano, e o que ela dissesse sobre o comportamento humano era verdade. Porque as pessoas entendiam que, mesmo não tendo todo esse esclarecimento revelacional, mas havia um temor aqui, havia um medo aqui muito grande de dizer o que a Bíblia não estava dizendo. Porque quando as pessoas estavam então no pensamento pré-moderno, afirmando que a Bíblia estava, elas estavam dizendo: o que Deus disser eu digo atrás, o que Deus falar aqui eu assino. Mas esse tempo passou. Aí vem a modernidade. Aí na modernidade, no lugar de Deus, quem é que dita a verdade? O homem. Na modernidade, o homem está no topo, no centro. O homem é o centro. Ele é o juiz sobre as questões. O homem então vai dizer sobre a ciência, o homem então vai dizer sobre o comportamento, o homem vai dizer sobre isso e sobre aquilo. O homem, bem diferente de Deus. E o que acontece é que o homem não tem constância, ele muda rapidamente. E então ele começa a apostar num mundo que não existe, uma utopia, no mundo perfeito, no mundo da prova científica, no mundo da razão. Mas nem tudo é razão. Entenda o que eu quero dizer. Nem tudo pode ser provado cientificamente. Nem tudo está progredindo ou melhorando. Em seguida vem 2 guerras mundiais, prova o contrário. Esse mundão perfeito cai por terra. Esse homem então no centro se desestrutura por não ter uma resposta. E aquele tempo também passa. E agora vem a pós-modernidade. E a pós-modernidade praticamente ela tem um preconceito em não afirmar nada. Depende. Verdade depende. Bíblia depende. Família depende do que você acha de família. Leis depende da interpretação. E o homem então entra num poço sem fundo, sem parâmetros, sem regras. E esse homem então fica perdido por não ter como se firmar. É por isso, amados, que você precisa entender que no versículo 20 Paulo então ele relembra dos profetas, ele cita o seu tempo, os apóstolos, mas ele diz: tanto um como o outro estão sob a pedra angular, que é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Assim, meu amado, você precisa aqui pensar no modo de vida que você quer levar. Porque eu não quero me enganar aqui, eu quero acertar com o pastor Lúcio, ele não me disse nada, mas eu acredito que a nossa mensagem é a mesma. Se você aqui quer mudar a essência da igreja, é bom você pegar o caminho de volta. Se você pensa em mudar aqui a essência da igreja, é bom você procurar outra coisa para fazer. Você está entendendo? Porque aqui o nosso propósito é estabelecer vida. O nosso propósito é dar sentido à vida. O nosso propósito aqui é dar segurança à vida. E nós só vamos como igreja alcançar isso se for através das regras apresentadas no versículo 20. Sendo Cristo a pedra angular, tendo os profetas, uma referência à lei, tendo os apóstolos, uma referência à nova revelação do Novo Testamento. Regra é isso. Regra é você poder identificar se a sua vida está melhorando ou piorando. É simples. Regra é você ter um parâmetro para medir se há progresso ou não na sua vida. Porque não é possível, com as regras de Deus, você não progredir. Você vai progredir. Não é possível você
com as regras de Deus, não está sendo edificado. Você vai ser edificado. Pois eu estou bem certo, Paulo diz outra hora, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, ele está dizendo aqui. Paulo tinha uma plena certeza que essa igreja que ele está vendo, como eu estou vendo, ela está entendendo que agora chegou o momento de mudança, o momento de ouvir mensagens sobre santidade, o momento de entender que a sua vida tem que ser mudada pela tônica da santidade, o momento em que esta igreja agora precisa analisar e testar tudo o que vai fazer pelo crivo da santidade e não outra coisa, como muitos pensam. Essa é a primeira verdade apresentada por Paulo. A segunda verdade, nós hoje vamos ser curtos, é que a regra aqui só vai dizer, meu amado, o lugar do qual Deus está. Versículo 21. No qual todo corpo, todo edifício bem ajustado, o que é que diz? Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você notou aqui a constituição, a forma como então os versos 21 e 22 são aqui narrados, escritos em carta por Paulo? É mesmo. No verso 21 ele diz, no qual todo o corpo. Versículo 22, no qual também vós. Paulo usa os mesmos termos no grego, tanto para se referir a um edifício físico, como para se referir a um edifício espiritual. Paulo está dizendo aqui, tanto um como o outro estão no mesmo parâmetro, da mesma altura, com a mesma consistência. Tanto a igreja física, ela está apresentando santidade pela vida, como a igreja espiritual, interior, no seu relacionamento com Deus, naquilo que ela expressa no louvor, naquilo que ela faz para Deus, está também com a mesma qualidade, está também com a mesma essência, está também na mesma altura. Paulo usa aqui, amados, dois termos que aqui são repetitivos, tanto no verso 21 como no verso 22. Eles estão aqui sendo comparação para um e para outro. Eu estava hoje andando com o irmão Josimar, nós passamos aqui, conhecia pouco, hoje eu conheci bem mais, de Campina Grande. Como tem prédios aqui altos, né? E construindo cada vez mais. João Pessoa é uma febre. Você dorme, quando você acorda tem um prédio. Você acha que se levanta prédio, se edifica prédio sem regra, sem planta, sem cuca? É só sonhar que o prédio vai levantar? Não. A não ser que seja aquele que você quer morar. Atrás da nossa casa tem um bloco de edifícios e eu vi cada etapa, eu e a minha família. E nós temos aqui uma conclusão: nesses prédios nós não queremos nunca morar. Por quê? Porque nós vimos como ele estava sendo construído, etapa por etapa. Quando Paulo fala da igreja, quando Paulo diz que no qual um edifício bem ajustado, cresce para santuário. Você entendeu aqui? A igreja cresce cada vez mais como e para ser santuário. Essa palavra te diz alguma coisa? Santuário vem do lugar de quem é santo. E ele diz aqui, santuário dedicado ao Senhor, porque santidade diz respeito a Deus, não diz respeito ao homem, por incrível que pareça. Se existe uma coisa que nós sabemos fazer muito bem, é pecar.
E olha como pecamos. Mas ser santo é só para Deus. É uma característica de Deus que nós lutamos dia a dia para abandonar uma e tomar a outra. Não é verdade? Ou não é assim na sua vida? Lutamos para ser santo, mas é tão fácil pecar. Porque santidade tem a ver com as prerrogativas de Deus, com a essência de Deus, e com este povo que a cada dia cresce, e com um povo que a cada dia desaparece, um povo carnal, um povo humano, um povo tendencioso ao que é contra Deus. E no versículo 22 diz: no qual também vós. Então Paulo estava ali ilustrando um prédio, e agora então ele está se referindo pessoalmente, no qual também vós, juntamente, estáis sendo, e aí, edificados. Primeiro ele usou edifício, agora edificados, para a habitação de Deus no Espírito, no mesmo lugar. Então, meu amado, este lugar tem que ter tudo a ver com Deus. O que se faz aqui tem que ter tudo a ver com Deus. O que se prega aqui tem que ter tudo a ver com Deus. Você veio aqui para ter tudo a ver com Deus. Um prédio, mas as pessoas que estão dentro desse prédio. E o que se faz nesse prédio é santuário, é um lugar santo. E quando Paulo traz aqui, ele tinha a noção do Antigo Testamento. E no lugar santo não era qualquer um. E no lugar santo não se fazia qualquer coisa. No lugar santo só chegava quem Deus permitiu. E aqui eu quero tirar a ideia de alguns: aqui não é a sua casa, aqui não é a minha casa, aqui não é a nossa casa, aqui é a casa do. Então eu quero repetir: aqui não é a minha casa, aqui não é a sua casa, aqui é a casa do Senhor. Caso contrário, deixe de ser. Você entendeu bem? Você está diante de Deus, compreenda isso. Nessa noite, você está diante de Deus. Nas cartas de Apocalipse diz que ele passeia, Jesus Cristo, por entre a sua igreja. O nosso pensamento, a nossa palavra, as nossas expressões, nosso comportamento, tudo deve pensar em Deus. Tudo é regra. Quando Deus disse: eu quero ter um relacionamento com o homem, ele disse: de todas as árvores do jardim podereis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que tu comeres, certamente, no dia em que comeres, certamente, Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, inútil será. Dormir tarde, levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto regra. Jesus Cristo certa feita disse: a minha casa será chamada casa de oração. Entendeu? Por quê? Porque é o nosso falar para com Ele, é o nosso ofertar para com Ele, é o nosso relacionamento para com Ele. A igreja que não tem regra, ela reúne pessoas para pessoas. A igreja que não tem regra, ela faz coisas de pessoas para promover pessoas, coisas de pessoas para agradar pessoas, coisas de pessoas
para atingir pessoas. Nós não estamos aqui hoje para isso. O nosso tempo é muito precioso. E o nosso tempo é tão precioso que nós não vamos dar a menos do que a Deus. Você está aqui porque não há, neste momento, nada melhor para você fazer do que estar aqui. Você acredita nisso? Você está aqui porque não tem ninguém na face da terra com mais importância, com mais privilégio para receber a sua atenção do que quem está aqui. Quem é? Deus. E você está aqui porque você vai receber de quem na vida ninguém pode dar. Mas quem está aqui pode. Quem? Deus. Você entendeu por quê? Casa do Senhor, santuário do Senhor. Você entendeu por que Cristo é a pedra angular? Porque Ele está firmado. Ele não pode ser removido. A pedra angular, para nós encerrarmos, era a primeira pedra que deveria ser posta no alicerce. Qualquer que fosse o tamanho do prédio, a dimensão, o modelo, a primeira coisa que se pensava era na pedra angular. Esta pedra tinha que estar posicionada exatamente onde os construtores iriam então tirar as medidas. Nós construímos uma casa e infelizmente o construtor não tinha a dimensão de pedra angular. E ao invés de construir uma casa assim, ele construiu uma casa assim. Entendeu? Entendeu? Ao invés de construir uma casa assim, ele construiu assim, até hoje. Se eu quiser mudar, eu tenho que destruir tudo. Não tenho dinheiro para isso. Nem terminei. Mas se ele tivesse posto uma pedra angular, se ele tivesse então feito as medidas na base desta pedra angular, eu teria então uma casa assim, nem assim e nem assim. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está assim. Talvez algumas, mas não é do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo também não está assim. Talvez algumas, mas não a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo está exatamente assim, porque ela foi firmada sobre a pedra angular. E a pedra angular era muito interessante. Não era qualquer pedra. A pedra angular tinha que, em primeiro lugar, ser colocada no fogo, testada, queimada, 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 queimada. E aí então vem um balde d'água e joga. Por quê? Porque na pressão aquela pedra, se não fosse uma pedra boa para ser uma pedra angular, ela... Mas uma pedra boa não. Uma pedra boa, por mais que no fogo, por mais que esquentada, por mais que temperada, quando se colocava então a pedra, então o fogo e então a água, ela continuava. Essa pedra aqui é boa, essa daqui não. E é exatamente isso que os olhos de Deus hoje contemplam. A igreja que tem uma pedra angular e a igreja que está sendo firmada sobre qualquer pedra. Eu não sei qual a igreja que você pertence, se não for esta. Eu não sei qual denominação você faz parte, se não for esta denominação. Eu não estou dizendo aqui que esta denominação é a única, mas eu quero que você e eu saímos daqui com uma certeza: a igreja que eu faço parte deve estar firmada sobre a pedra angular. Por quê? Versículo 22: no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu quero dizer, meu amado, que a característica da igreja hoje deve ser, se ela é a habitação de Deus no Espírito. Deus tem um lugar. Deus intentou estabelecer um lugar.
Aqui na carta de Éfeso, Paulo já tinha no capítulo 1 falado que o lugar de Deus, a morada do Espírito Santo, somos nós, selados, habitados. O capítulo 1 diz isso. No capítulo 2, Paulo então vai desenvolver mais esta ideia. Mas agora Paulo está falando de um corpo físico, estrutural como este. Ele deve dizer, assim como Cristo habita aqui, Cristo também deve habitar aqui. Então a igreja diz muito do coração de quem nela participa. A igreja diz muito, meu amado, do seu coração. Se a igreja não estiver boa, antes de culpar, veja o seu coração. Se a igreja não estar bem, antes de levantar, veja a sua vida. Põe os olhos sobre você. Que a sua vida esteja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Que a sua vida esteja sobre a pedra angular. Que a sua vida esteja sendo conduzida para o santuário de Deus no Espírito. Que a sua vida então tenha regras. E que a sua vida represente a essência de Deus. Você pode dizer isso? Isso não é tão fácil assim. Mas nós vamos ver isso a partir de agora. Vamos encurvar as nossas cabeças e vamos orar. O que é igreja para você? Com regra ou sem regra? Do jeito que você gosta ou do jeito que Deus gosta? O que é igreja para você? De qualquer forma ou santa? O que é igreja para você? Você pode responder? Paulo não vai falar aqui, mas nós vamos ver isso. Paulo tinha um conceito do que é a igreja. No versículo 12 do capítulo 2, eu vou ler, os amados fiquem só orando. Versículo 11, Paulo disse àquela igreja. Ele tinha condições de dizer, portanto, lembrai-vos que outrora, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estavais sem Cristo. Naquele tempo, estavais sem Cristo. Você lembra disso? O tempo em que você viveu sem Cristo na sua vida? Ou você ainda vive sem Cristo? Paulo continua. Separados da comunidade de Israel, separados do Messias, separados das promessas da aliança. Paulo continua. Você está separado ainda do Messias, das promessas da aliança, de um povo que agora foi enxertado na videira. Ele continua no versículo 12: não tendo esperança. Você tem esperança no quarto de vida? Ou você vive como muitos, sem ter esperança? A igreja se propõe a dar esperança. A igreja se propõe no que ela faz a atender a falta de esperança na vida das pessoas. A igreja de Cristo, sim. Ele diz, sem esperança e sem Deus. Se você pensa que o mundo tem Deus, você precisa atentar para o que vamos falar nesses dias. Se você pensa que toda igreja que está de porta aberta tem Deus, você precisa ouvir o que nós temos a dizer, o que a palavra tem a dizer, melhor dizendo. Sem Deus, você já tem Deus? Ou você vive sem Deus? Pastor, eu tenho Deus. Mas o que é ter Deus? É ter Cristo.
quem o Pai enviou. E aquele que não atender ao que o Pai enviou não tem o Pai. Você tem realmente Cristo. Porque a igreja, ela é constituída de pessoas chamadas por Deus para serem santos. E se você está vivendo sem Deus, você está vivendo uma vida sem santidade. E você precisa da igreja. Você precisa estar na igreja. Você precisa tomar essa decisão de vir à igreja. Porque a igreja, ela tem como essência a santidade. Santo e bendito Deus, te agradecemos por esta noite, pela introdução, aquilo que o Senhor despertará a cada momento nos nossos corações. Pedimos ao Pai que nesta noite nós pensemos, mas seriamente, acerca da santidade, a essência da igreja, não menos do que santa. É santa, santa, santa. Como aquilo que se viu na visão de Israel, de Isaías, quando os querubins estavam entoando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser santa, não menos do que isso. Pedimos que o Senhor possa fazer a obra em nossos corações, desde já. Pedimos que o Senhor possa estar, ó Deus, quebrantando os nossos corações para aceitar a Tua palavra e abandonar o nosso conselho. E pedimos que o Senhor faça isso para o nosso próprio bem, para o bem desta igreja, para o bem desta comunidade, para o bem de cada indivíduo, para o bem de cada família que está aqui presente. É a oração que fazemos e pedimos, em nome santo e precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Qual é a essência da igreja? Qual é a essência da igreja? Não menos do que santa. Que Deus abençoe. Passo a palavra a quem de direito para, então, pastor Lúcio. Amém? Devemos ser santos, separados para Deus, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós vamos ter um momento especial pelo irmão Pedro e Lohane. Eles louvarão a Deus e agradecerão o nome do Senhor nesse momento. E enquanto isso, os irmãos vão fazer uma pequena reflexão sobre o que vocês ouviram, sobre a essência da igreja, sobre como está a sua vida, em que você tem edificado a sua vida, qual o seu comportamento diante do chamado do Senhor Deus sobre sua vida. Então que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa trabalhar na sua vida, que Deus possa trabalhar na vida da igreja do Senhor. Mensagem dirigida para o povo de Deus, um povo chamado para servir, para ser santo, separado para Deus, para ser luz e referência do mundo que nós vivemos. Vamos louvar a Deus, agradecer seu nome. Vivo
Pedro Lohane, Deus seja louvado e agradecido. Eu quero convidar a sua família que vem aqui à frente, o irmão Pedro Lohane, Hilda e Joab. Nós estamos finalizando este tempo tão agradável aqui na casa de Deus. Louvamos a Deus pelos momentos de louvor, de adoração, pelas preparações, a dedicação de cada um dos amados para a realização deste evento, a mensagem da palavra de Deus, que é a nossa maior expectativa aqui, que Deus tenha falado muito ao seu coração, como nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Então, que Deus possa realmente quebrantar o povo dele, quebrantar esta igreja, para que essa igreja possa caminhar de forma humilde, servindo cada vez mais. Fico tão feliz quando um irmão chega, muitas vezes em ocasiões aqui: pastor, eu estou aqui para servir. E às vezes brincando faz continência, né? Estou aqui para servir. Eu sempre digo, também estou aqui para servir. Vamos servir juntos. Vamos buscar o Senhor juntos. Então, esta família, durante estes anos, 13 anos, que esta igreja tem sido abençoada pelo Senhor, nós temos sido abençoados por Deus. Até aqui Deus tem nos ajudado. Louvamos a Deus por isso. E durante esse período nós notamos a participação desta família no ministério de nossa congregação lá em Queimadas. E o irmão Pedro tem sido uma bênção, tem sido um servo, um líder chamado naturalmente por Deus. E esse líder, ele tem sido um ajudador, ele tem sido humilde e tem sido servo. Nós ficamos felizes por isso. E hoje, então, Pedro, Hilda, Lohane, Joab, nós notamos isso, reconhecemos. E como igreja, nós queremos que Deus somente abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam cada vez mais usados por Deus, pois nós estaremos orando por vocês, como sempre temos feito. Mas nós queremos reafirmar esse nosso compromisso de orar por vocês. Amém? Portanto, hoje vocês vão levar, o irmão pode receber aqui, vão levar para a congregação esta pequena lembrança, tá bom? Isso servirá muito para os amados lá, que Deus tem sido uma bênção, companheiro, tem sido um co-pastor para mim, um ajudador no ministério, tanto em Aroeiras, tem ajudado também em Itaperuá, e Deus tem usado grandemente. Então Deus seja louvado, Pedro, por sua vida. Amém? Podem sentar, nós estamos felizes por vocês durante esses anos em que temos vivido juntos, temos andado juntos e temos visto o trabalho lá em Queimadas crescer, amados, mas crescer mesmo, crescer com a essência da palavra, não é crescer com coisas que não são a essência da palavra, crescer com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus. Então é o que você vai encontrar lá. Se você chegar na igreja em qualquer período, você vai encontrar a pregação da palavra de Deus. Louvamos a Deus por isso. Mas ainda queremos fazer uma nota. Durante esses 13 anos, nós temos observado um casal, uma vida particular, e temos notado nesse casal, nessa vida, nessas vidas podemos mencionar a dedicação, o compromisso com a palavra de Deus desde os primeiros momentos. Aqui está escrito um texto parafraseado da palavra de Deus, que diz que esta igreja reconhece e agradece a vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora,
e que nós entendemos e sabemos que o que Deus começou em vocês, que foi a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo, pois sois participantes da graça e a confirmação do Evangelho. Assim oramos para que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Eu quero convidar aqui à frente o irmão Hilário e a irmã Jerusa. Vocês têm sido notados pela igreja desde o princípio, os primeiros momentos dessa igreja. Esse casal tem sido um destaque. Não faltam um culto, às vezes até doentes. Às vezes o irmão Hilário já chegou em muitas ocasiões doente na igreja, mas tem assumido o compromisso. Aqui essa homenagem, uma homenagem de dignidade e honra. Eu faço isso fundamentado nos próprios textos da palavra de Deus, naquilo que o apóstolo Paulo mencionou de homens e mulheres que precisavam ser notados, respeitados e amados em suas igrejas. E aqui eu faço menção deste casal, que tem sido uma bênção, que tem sido notado e tem sido amado por esta igreja. Então, irmão Hilário, receba, juntamente com a sua esposa, a moção. Ela refere-se aos dois, José Hilário da Costa Filho e Jerusa Ferreira. Então segura bem aí, que é pesadinho, de vidro, mas é uma homenagem para vocês pela dedicação, pelo amor, pelo empenho, por se esmerar assim, pela oração por esta igreja. Então louvamos a Deus por vocês. Eu sei que todos vocês têm sido uma bênção para a igreja. Todos os irmãos que têm trabalhado, as equipes que têm sido formadas, cada um que tem saído com os seus carros, transportes, muitas vezes voltando com um pneu furado, com uma peça quebrada. Mas este casal tem sido motivo de nossas orações. O irmão Hilário está com 86 anos. E por essa razão, nós não queremos deixar que demore para que nós possamos dar as homenagens, entregar os momentos honrosos agora a este casal, enquanto estão conosco, né? Permanecem conosco. Então, louvado seja Deus por suas vidas. Amém? Eu fico aéreo e agradeço uma coisa assim ao nosso Deus, que promete grande coisa para os seus filhos, para os seus servos. Mas eu queria deixar assim, ter aquele desejo de deixar aquele corinho. Eu gostaria de que houvesse um pouquinho de paciência, 3 minutos nós concluiremos. Eu tenho um amigo sincero e leal, poder sem limite, amor sem igual, sofreu tanto aqui, morreu numa cruz, mas ressuscitou, o seu nome é Jesus. Mas ressuscitou, o seu nome é Jesus. Só essa vezinha. Todo mundo cantando. Eu tenho um amigo
ficar de pé e vamos orar a Deus nesse momento, encerrando. Feche seus olhos. Crente, como está a sua vida? O que você tem feito para Deus? Como você tem trabalhado para Deus? Você tem se acomodado? Impressionante. O pastor pregou, na última mensagem que eu fiz aqui na igreja, eu falei sobre as 4 paredes. Você tem vivido as 4 paredes, ou você tem saído realmente para pregar, anunciar a palavra de Deus? Você tem tido deleite na palavra de Deus? Como está a sua vida, crente? Será se a ação do Espírito Santo de Deus não deixa de acontecer na igreja por causa de sua vida? Porque a Bíblia diz que Deus pode tirar a mão dele por causa de uma vida que está em pecado. Isso nós encontramos em várias referências da palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Portanto, vamos falar. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, Deus, é um privilégio, Senhor, poder sentar, ouvir a Tua palavra. Ter nossos corações e vidas, mentes, edificados por Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que deve estar no século presente em nossas vidas, Senhor. E não as mudanças, e não as satisfações humanas, mas sim, Senhor, a Tua palavra que deve estar no seio da igreja, transformando, sendo pregada, ó Deus, e não o mundo, não os prazeres do mundo, Deus. Obrigado, Senhor, por esta mensagem que chama a nossa atenção para que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, que Tu venhas usar grandemente o pastor Sérgio ainda amanhã pela manhã, bem como amanhã, Senhor, à noite. Ó meu Deus, abençoa o Teu povo e os despeça, Senhor, com a Tua paz.